dar início ao seminário dessa segunda-feira, que temos um tema muito interessante e uma pessoa muito interessante também. O Fábio, bom, vocês estão vendo aí, não vou falar muita coisa, mas o Fábio tem uma trajetória, não sei se você vai falar, um pouco muito interessante. Primeiro que ele é médico, bom, trabalha na IBM, então a gente já pensa em software. Ele é médico, começou como médico, fez pós em medicina, né? Se especializou em cirurgia pediátrica e depois, por uma série de motivos, eu vi um vídeo no YouTube, acho que antes de uma apresentação sua num seminário da HSM que te entrevista. É isso mesmo. E aí ele foi fazer, por uma série de motivos, ele foi fazer doutorado, PhD em computação, ciência da computação em Stanford, e aí acho que pegou uma outra trajetória, mas também não. Qualquer coisa você mesmo detalhe o que você quiser fazer. O fato é que o Fábio vai fazer hoje a apresentação, ele é o cientista-chefe da IBM aqui no Brasil, e vai discutir com a gente da construção do laboratório da IBM aqui no Brasil, mais de pesquisa, né? Então, acho que sem mais delongas, eu vou passar a palavra direto para o Fábio e peço aos internet ouvintes, né, internautas que estão ouvindo, para, se quiserem fazer as suas perguntas, o façam muito rapidamente para que dê tempo de chegar. A internet tem um trânsito, um trâmite, não é instantânea, e às vezes as perguntas, as colocações chegam depois que o seminário acabou, bem, mas não tem tanta graça, tá bom? Então, eu sei que é esquisito, tem que antecipar, mas costuma funcionar melhor. Fábio, muito obrigado pela presença, o Observatório agradece, por favor. Muito obrigado, Mário. É uma honra estar aqui com vocês, nesse lugar e principalmente nesse dia. Daqui um pouco eu me justifico. E quando as pessoas comentam a respeito dessa minha trajetória, Mário, que eu era médico e aí me entreguei aos encantos da computaria, eu acho que eu tenho que me explicar, né, para dizer que eu era médico, mas que eu não matei ninguém. Não foi por isso que eu tive que mudar de profissão. Na realidade, eu sou um produto de um experimento educacional proposto pelo Anísio Teixeira e executado pela Universidade de Brasília até meados da década de 70, onde aquela instituição planejava resgatar o significado original da palavra universidade como representante do conhecimento universal, e essa proposta tinha uma série de implicações, mas a mais prática de todas elas era a possibilidade que usava a faculdade. Então, embora eu tenha feito medicina ao longo dos 6 anos da faculdade de medicina, ninguém mais tem paciência para fazer 6 anos de faculdade, né? Pouca gente, né? Hoje o pessoal, principalmente a chamada geração Y, que é tudo mais rápido, né? Em 140 caracteres de preferência, né? Então, eu, ao fazer esses 6 anos de medicina, frequentei uma série de cadeiras, algumas meio exóticas, tipo história em quadrinhos, estudei línguas, estudei psicologias, mas o que eu gostava mesmo era de matemática, e eu fui até muito longe, tá? Em cálculo, saí da faculdade de medicina com uma boa base em matemática, acabei fazendo uma descoberta de ordem estatística enquanto estudava cirurgia pediátrica, e para explorar essa descoberta, resumindo bem a história, me aproximei dos computadores, o vírus da informática me pegou, eu tive uma septicemia computacional e morri. Então, eu, depois de um certo tempo, decidi que eu não queria mais ser o médico louco que entendia de computador. Procurei, então, uma credencial acadêmica formal na área de informática, e quando eu voltei para o Brasil, eu acabei, então, entrando na IBM para trabalhar primeiro com informática em saúde, mas este animal rebelde chamado cientista esteve adormecido dentro do corpinho que hoje está envelhecido, mas que ainda dá um caldinho, né? Durante muitos anos. Eu voltei do Canadá para o Brasil
para poder trabalhar como um professor universitário, assistente 3. É isso, né? E aí eu percebi que eu, na realidade, talvez passasse por algumas necessidades de ordem básica pessoal. Entrei no mercado como cirurgião, mas aquele anseio de lidar com pesquisa sempre teve latente, até que 23 anos depois o destino comete esses caprichos. Estou eu, como cientista-chefe da IBM, tentando então propor a construção desse laboratório, que é objeto dessa conversa que eu tenho com vocês hoje, com grande prazer, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É realmente uma honra. Então, obrigado pelo convite e bom dia ao pessoal que está nos acompanhando remotamente. Eu, se tivesse que resumir tudo que a gente vai falar aqui numa única frase, eu chamaria atenção para que o Brasil tem um ecossistema universitário que produz 100 mil doutores por ano. E a gente olha essa estatística e pergunta, ela é importante? De fato, ela é importante, mas tem uma outra coisa tão ou mais importante do que esse número puro. E essa outra coisa, vocês vão ver daqui um pouco, foi um grande argumento que eu usei dentro da IBM, quando levantei a bandeira de que era a hora de se pensar em abrir um laboratório de pesquisa da tradicionalíssima IBM Research Division neste exótico país tropical chamado Brasil. A outra observação a respeito desse número, que deixa ele menos puro do que ele é aí, né, é o custo de produção desses doutores. Então, o doutor brasileiro é manufaturado, se vocês me permitirem usar essa expressão, a um custo muito mais baixo do que outros doutores. E aí entrou-se numa discussão, né? Bom, mas o doutor brasileiro custa mais barato do que o doutor americano, porque o parque educacional de apoio à produção desse doutor é mais pobre do que o parque educacional de apoio à produção do doutor no Vale do Silício. Verdade. Pois é, mas se eu tenho um maquinário que me produz um determinado insumo, tá? A partir de um grau de sofisticação, esse insumo tem algumas características. Se eu tenho um outro maquinário mais pobre que produz um outro insumo de produção, o resultado desse outro insumo de produção tem outras características. Então, a gente tem que analisar agora as características de um modelo e de outro. Passando tudo isso que eu estou falando num tupiniquim mais popular. Se eu tenho um processo de produção de doutores altamente baseado em instrumentação sofisticada que eu estou chamando um microscópio de força atômica em cada sala, tá certo? Um acelerador de partícula em cada prédio. A partir daí, eu gero um tipo de cientista. Agora, se eu tenho uma instalação de produção desse pós-graduando, tá? Que tem um parque instrumental menos sofisticado, mas que estimula o pós-graduando a pensar, eu produzo outro tipo de cientista. Então, resta saber que tipo de cientista eu quero. Tá certo? E não simplesmente dizer, não, aquele lá é melhor do que esse aqui. Aquele lá é melhor do que esse aqui para fazer certas coisas, mas esse aqui é melhor do que aquele lá para fazer outras coisas. Se eu preciso de um pesquisador que tenha que trabalhar em ensaios todo dia, com manipulação de instrumentos, aquele lá é melhor. Mas se eu preciso de um pesquisador que tem que lidar com abstração cognitiva, em última análise, lápis e papel, o daqui é melhor. E isso eu faço questão de repetir assim, com bastante detalhe, dentro dessa instituição, o Instituto de Estudos Avançados da maior universidade brasileira, porque eu acho que é aqui que a gente pode refletir a respeito desse significado e de como eu poderia usar isso. Como que eu poderia usar? Isso é uma realidade muito peculiar do Brasil inteiro, não é só aqui na USP, é do Brasil inteiro. O nosso doutor, ele tem menos habilidade para manipulação instrumental de vanguarda e muito mais habilidade para abstração e reflexão. Então, eu vou ter que montar um laboratório que não seja dependente de produção instrumental, que seja dependente de abstração e reflexão.
Aí o laboratório dá certo. Agora, imagine explicar isso em inglês, né, pessoal? Não é assim muito trivial. Bom, vinha eu pensando o que ia acontecer comigo hoje, estando aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, e me lembrei do encontro que eu tive com o professor Glauco Arbix em 1999. Em 1999, eu tentei vender uma coisa para ele, ele tentou vender outra coisa para mim, nenhum de nós dois comprou um do outro. Tá certo? Eu quis vender para... Eu praticamente morava nos Estados Unidos nessa época, no laboratório de Almaden, tinha uma frequência muito grande como um visitante da Universidade de Berkeley, onde eu vi nascer uma área nova chamada SSME, Service, Sciences, Management and Engineering. Essa área nasceu a partir de uma constatação do óbvio feita por uma consultoria. Aliás, consultorias são muito hábeis em constatar o óbvio, financiada por um conjunto de empresas nos Estados Unidos, a IBM incluída. O que essa consultoria percebeu? Que a economia do mundo era cada vez mais baseada em serviços. Isso é um óbvio ululante, vale inclusive para o Brasil, talvez principalmente para o Brasil, mas não existe uma cultura acadêmica formal na área de serviços, naquela época, em 1999, com algumas exceções, assim, muito rudimentares, tipo hotelaria e assim por diante. Então, puxa vida, se o mundo caminha na direção de uma economia de serviços, nós temos que fomentar a construção de cadeiras universitárias que sejam capazes de produzir profissionais para trabalhar nessa economia de serviços. Daí nasceu esse SSME, Service Sciences Management and Engineering, que hoje já ganhou um D, SSME-D, Service Sciences Management, Engineering and Design. Tá? E formou-se, então, um pool de recursos para financiar esse investimento, e eu, atrevidamente, reservei um dinheirinho, tá? Não era muito, não, mas era uma graninha legal, $300 mil, tá? Que eu, então, estava autorizado a trazer para o Brasil e fomentar a criação da cadeira de SSME em alguma universidade. Então, eu fui lá vender $300 mil a custo zero para o professor Glauco Arbix, e ele tentou me vender o Observatório da Inovação, tá? Tanto a minha argumentação quanto a dele eram muito boas, ninguém comprou nada de ninguém, tá? Até porque eu oferecia $300 mil a custo zero e ele me oferecia o Observatório da Inovação a um custo parecido com os $300 mil que eu estava oferecendo para ele, tá certo? E é muito curioso a gente ver, né? Cada um tinha a sua razão, tá certo? As coisas evoluíram. Hoje o Observatório da Inovação é uma organização que gera uma publicação com essa importância aqui, que todos vocês conhecem, e está acomodado aqui dentro do IEA. E aí, também foi inevitável lembrar de uma outra coisa, por conta dos acontecimentos assim, dramáticos e tristes dos últimos dias. Eu me lembrei de uma outra coisa que aconteceu comigo em 1973. Tá? Em 73, eu estudava alemão. E aí, meu professor de alemão disse que eu devia ler um livro de um cavalheiro chamado Konrad Lorenz. Konrad Lorenz nasceu em 1903 e morreu em 1989. Tá? Em 1983, 10 anos depois da época que eu li o livro do Konrad Lorenz, mas eu não entendi muita coisa, vocês vão perceber por quê. Ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina, em 1983, na área de Fisiologia. E aí eu disse para o meu professor de alemão, mas me conta, que livro é esse que você quer que eu leia, do Konrad Lorenz? E ele disse que o livro chamava-se Die 8 Todsünden der Zivilisierten Menschheit, que quer dizer os 8 pecados capitais do homem civilizado. E eu achei que ele estava me pedindo para ler um livro de sacanagem, tá certo? Sobre os 8 pecados capitais do homem civilizado. Mas, na realidade, esse livro
que eu acabei lendo em alemão, foi o primeiro contato que eu tive com palavras tipo ecologia, etologia, sustentabilidade, proteção ambiental, cadeia alimentar. Só que isso tudo em alemão. Então eu demorei um tempo para atravessar a ponte entre o que eu tinha lido em alemão e o seu significado em português. Tá? Mas eu fiquei muito impressionado com o livro, até porque esse livro, que em 1974 saiu traduzido em português, foi publicado traduzido em português, está aqui a capa com o título Civilização e Pecado, tá? Ele fez algum sucesso no meio acadêmico. E esse livro, na minha opinião, é o embrião de tudo que se fala de sustentabilidade, ecologia, que a gente hoje pratica muito, apregoa muito. Eu vou fazer uma estatística um tanto incômoda aqui. Quem leu esse livro, levanta só o dedinho, não precisa levantar o braço aqui. Esse resultado, assim, ninguém leu Konrad Lorenz, tá? Tem sido uma constante. Fica aqui o estímulo para vocês darem uma olhada, tá, em tudo isso. Eu fiquei imaginando, né, etologia, se a gente conseguisse imitar o comportamento dos animais, talvez a gente pudesse ter um planeta um pouco melhor. O Konrad Lorenz estudou o comportamento dos gansos. Bom, país, planeta, ocupação do espaço, distribuição geográfica, né? Ocupação do espaço aponta na direção da inviabilidade da grande metrópole, né? As grandes metrópoles, sei lá, elas não serão viáveis, tá? Já não são viáveis, a gente vai se adaptando, mas daqui a um pouco esgota a capacidade de adaptação do ser vivo, que é o que o Konrad Lorenz fala no livro dele, e aí de duas uma, ou ele morre ou ele transforma a sua insatisfação por não ser capaz de se adaptar em agressividade, né? Até o ganso, que é um animal super dócil, quando exigido a uma adaptação que ele não consegue lidar com ela, ele fica agressivo. Então, isso tudo acabou se conectando na cabeça de duas mentes brilhantes. O professor Aziz Absaber e o professor César Hades. Os dois vinculados a esse espaço geográfico, né, aqui dentro. Mas, além dessa vinculação meramente topológica, que estamos no espaço em que essas pessoas ocuparam, eu agora há pouco passei com a Laura no corredor, vi a placa com o nome do professor Aziz, falei, não quero perder a oportunidade, tirei uma foto. Tá? Talvez até deve ter outra sala com o nome do professor César, né, Laura? Se tiver, eu vou tirar lá depois. Que foi diretor do Instituto de Estudos Avançados até muito pouco tempo atrás. Então, tem outros liames que conectam essas cabeças. Tá? Por exemplo, o professor Aziz Absaber era de origem árabe e o professor César Hades nasceu no Egito. Então, o patrimônio genético desses dois é levantino. Por mais que eles se neguem a isso, é daí que a coisa vem. Tá? E se a gente procurar um pouco, a gente pode até, de repente, descobrir que os dois eram descendentes, sei lá, do Bhaskara, da fórmula de Bhaskara da matemática. Tá, ok? Então, os dois tinham militâncias muito conectadas, tá? Por caminhos nem sempre tão evidentes, mas eu tive a felicidade de levar o professor Absaber para uma reunião aqui em São Paulo, onde a IBM propunha, naquela época, a agenda que hoje é praticada ao longo de todas as filiais ao redor do mundo, baseada na proposta de construção de um planeta mais inteligente. E o professor César Hades, o ano passado, dada a proximidade que eu tinha com ele, tá, através de uma familiar dele que está aqui nessa plateia, eu tive a felicidade de pedir que ele me orientasse na construção da agenda do colóquio técnico-científico que a gente fez para comemorar os 100 anos da IBM.
Então, eu o convidei, mas ele falou, não, mas na realidade eu não quero ir lá, eu vou te indicar outra pessoa. Né? Eu falei para ele que eu queria alguém que falasse sobre etologia, e eu não conseguia descobrir nenhum outro nome que falasse sobre etologia, a não ser o dele próprio. Mas ele disse, olha, vamos transformar essa mensagem em algo mais prático, que as pessoas possam entender com mais facilidade, num viés de geografia política, econômica e humana, e recomendou o professor Wagner aqui da USP. Então, foi uma coisa fantástica ter o professor Wagner lá com a gente. Então, eu queria, nesse ponto, de coração, antes que eu comece a gaguejar aqui, dizer que eu me considero um felizardo por ter conseguido conviver, um pouquinho que fosse, com Aziz Absaber e com César Ades. Bom, esse é o Brasil que a gente tem hoje, tá? Um Brasil diferente do Brasil quando eu nasci, também faz mais de 50 anos que eu nasci, né? Então, o Brasil que eu usei para promover o raciocínio de que era a hora de se criar um laboratório de pesquisa da IBM, tá? Aqui dentro. É um Brasil interessante, porque é um Brasil que tem aqui, ó, 15% do suprimento mundial de água potável. Um recurso natural espetacular. 22% da terra arável do planeta. Desses 22%, apenas 17% é cultivado. Tá? E desses 17%, menos de 1% é usado para a produção de combustíveis de origem biológica. Basicamente, etanol. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas essa mensagem está aqui, tá? Com uma razão específica de ser. Na época, quando a gente começou a discutir essa história do laboratório, vinha aí uma acusação meio velada, de caráter internacional, que o Brasil usava a terra arável para produzir combustível em vez de produzir alimento. Ou seja, a agricultura brasileira estava substituindo soja por cana-de-açúcar. Isso é uma verdade ou uma meia-verdade, não importa. O que importa é que menos de 1% da terra arável do planeta, do país é usada para a produção de etanol. Tá certo? Bom, uns outros detalhes curiosos que chamam a atenção, né? Principalmente quando a gente está argumentando para estrangeiros. O Brasil é o terceiro país no mundo em número de celulares. E esse valor aqui, 136 milhões, está completamente obsoleto. A gente já ultrapassou a marca dos 200 milhões. Esses 200 milhões, desculpe, esse slide foi construído há cerca de 3 anos e meio, 4 anos. Tá? Aqui tem muita coisa boa, mas outras coisas que eu acho que são plenamente discutíveis e questionáveis. 83% da população brasileira reside em centros urbanos. Mas não é só residir em centros urbanos, é residir em centros urbanos densamente povoados. A noção que a gente tem de ocupação do espaço herdada dos nossos descobridores e colonizadores é um problema sério. Tá? Porque a área de Portugal era muito menor do que a área do país que os portugueses descobriram, mas eles trouxeram para cá a mesma noção de ocupação do espaço. Num espaço pequeno é tudo um colado no outro, parede com parede. E a gente hoje, feliz ou infelizmente, por uma série de razões, que inclui aí até a especulação imobiliária, continua ocupando espaço em parede com parede. Bom, enfim, no processo de venda, para vencer esse desafio de montar o laboratório brasileiro, tá, eu abordei o ecossistema universitário, aquele que produz 100 mil doutores por ano, a um custo de $100 mil por pós-graduado. Tá? Um pós-graduado no Vale do Silício custa $340 mil por ano. Tá ok? Não significa que os nossos $100 mil
estejam bons. Talvez eles não estejam bons. A gente tem que aumentar o investimento e gastar um pouquinho mais na produção desses pós-graduados. O que acontece, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, Mauro, é que $100 mil por pós-graduando produz um tipo de pós-graduando. E a gente tem que ter aí a habilidade de aproveitar, tá, esse pós-graduando do jeito que ele nasce, porque ele tem habilidades diferentes, no entanto, úteis quando comparado com o pós-graduando, que custa muito mais caro. Obviamente, eu tinha que colocar algumas estatísticas no meu libelo de argumentação, no meu discurso de argumentação. Então, eu peguei as estatísticas que vêm do Webometrics, tá? O próprio Webometrics em si é uma estatística discutível, tem outros avaliadores de universidade que são melhores, mas também tem outros piores. E aí eu coloquei aqui coisas do tipo, a UFRJ está na posição 299 no mundo, na frente da Universidade de Torino. Eu não tenho a menor ideia do que isso significa, mas isso impressiona para burro. Tá certo? Fica todo mundo falando, puxa vida, que legal, tá? Bom, além disso, né, encarando esse desafio, tá, de construir um laboratório no Brasil, eu tive que me basear em coisas que estavam acontecendo dentro da própria IBM, tá, em termos globais, como, por exemplo, a divisão de pesquisa tinha decidido que queria ampliar a presença no mundo, ter uma atuação mais globalizada, tá? E quando eu ouvi isso, eu achei que ia ser assim, pô, bacana. Só que eu acabei, meio sem querer, entrando numa competição com cerca de 70 países. Tá? E, na realidade, quando eu soube que eu estava nessa competição com o meu projeto, esses 70 já tinham sido reduzidos para 12. Mas, dentro desses 12 países, eu competia com algumas geografias tipo Abu Dhabi, tá? Lá nos Emirados Árabes. Falei, cara, como é que eu vou competir com Abu Dhabi? Né? Vai aparecer um beduíno aqui dirigindo um caminhão cheio de petrodólar, tá certo? E eu não vou ter o que contra-argumentar com um concorrente desse tipo. Mas o fator humano brasileiro pesou muito, muito, muito. O ser humano brasileiro, enquanto animal inventivo, enquanto animal curioso, esse ser humano pesou muito, tá? Ele realmente me serviu de forte argumentação. Bom, aí já era hora de começar a pensar em que focar este laboratório, tá certo? Mais importante do que dizer aonde vai ser o laboratório, nós latinos queremos muito saber onde vai ser, porque a gente quer levar a banda, cortar a fita, tocar o hino, alguém sobe numa caixa e faz um discurso, tá? Mas mais importante de onde vai ser, dado que um laboratório começa sendo apenas um ninho de cérebros, tá? Principalmente porque esse laboratório, para aproveitar a maior capacidade do pós-graduando nacional, não ia depender de um grande parque instrumental. Tá? Eu sei que eu estou passando muito rapidamente por uma linha de raciocínio muito encadeada, talvez difícil de acompanhar. Deixa eu só recuperar um pouquinho, tá, o que eu acabei de dizer. O Parque Formador de Recursos Humanos no Brasil, a nível de pós-graduação, produz um recurso humano menos apto a lidar com instrumentação de vanguarda, mas muito mais apto a lidar com abstração e concentração. Então, é esse o tipo de mão de obra que eu tenho. Contando com esse tipo de mão de obra, o começo do laboratório não terá um grande parque instrumental. O que eu tenho? Eu tenho um ninho de cérebros, de gente pensando. Tá certo? Para produzir projetos de pesquisa cujo resultado é muito mais decorrente do uso do lápis e do papel do que do acelerador de partícula. Tá certo? Então, tudo isso encadeado deveria ser voltado para uma área foco. E a área foco que a gente encontrou é uma área atraente em si, na qual o Brasil é riquíssimo, recursos naturais. Tá? Obviamente, dei um pouco de sorte, porque com o meu alinhamento global, alguns atrativos locais surgiram, tipo a estabilidade política, econômica e social do país,
até a performance consistente dos negócios na filial brasileira. Não podia eu querer levantar uma bandeira de trazer um investimento para cá se a filial brasileira não estivesse indo bem nos negócios, né? Mas a gente, além de ser esforçado, tem que ter um pouco de sorte na vida. E eu acabei também conseguindo transmitir para os meus executivos, que pararam para me ouvir, porque eu sou chato a beça quando eu tenho um ideal assim que eu quero perseguir, eu fico lá insistindo, bato na porta, né? E consegui transmitir o senso de urgência, que o melhor momento era esse, porque ele era o momento correto, tá? E ele não iria durar muito tempo. Bom, houve um alinhamento nesse desafio com as disciplinas tradicionais da divisão de pesquisa. Essas disciplinas, as 7 primeiras já existiam. Essa aqui, SSME, é aquela de 1999, né, tá? Na época que eu vim vender a ideia para implantar uma cadeira de SSSME numa universidade brasileira, que eu tinha lá o dinheirinho, né, na minha conversa com o professor Glauco. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, tá? A título de curiosidade. A USP, em alguma faculdade, tem uma cadeira de engenharia de serviços? Tem? Puxa, que bom. Então, meu brado não foi em vão. Exatamente assim. Não é nessa linha, né? É pedaços. Pedaços, tá. Então, de repente, está na hora da gente ainda pensar em fazer isso, né? Eu acho que engenharia de serviços é um negócio cada vez mais necessário, tá? Depois, na hora das perguntas e respostas, se vocês quiserem, se alguém quiser, aqui ou via internet, nós podemos discutir um pouco mais engenharia de serviços e por que que eu tenho essa visão de que isso é muito necessário. Mas o que que a gente pegou, tá? Para não correr riscos de errar, Mário, com esse modelo atrevido, né? Não, vamos focar em recursos naturais, mas a gente também tem que focar em algo que a gente possa prototipar, para não correr o risco de errar. A gente faz o protótipo, né? E corrige o protótipo para diminuir um pouco o risco da gente errar a construção do laboratório. Então, o que aconteceu? A gente escolheu a disciplina de ciência de serviço para fazer um protótipo nacional. A disciplina de ciência de serviço é a última, é a 8ª disciplina criada na divisão de pesquisa da IBM. Vocês veem, se vocês compararem aqui com as outras, tá? As outras são bem tradicionais e bem instrumentais. Enquanto que ciência de serviço, o instrumento que a ciência de serviço mais trabalha é o ser humano, tá? E o seu cérebro, ou a sua falta de cérebro em algumas circunstâncias, tá? Então a gente escolheu essa disciplina para fazer o nosso protótipo e, por conta disso, foi esse protótipo que se transformou no primeiro núcleo operacional do laboratório brasileiro. Bom, a gente considera a divisão de pesquisa da IBM como um engenho permanente, um motor permanente de inovação, tanto é que a população que cabe na divisão de pesquisa é uma população pequena, tá certo? Cerca de 0,5% da população geral. A divisão de pesquisa tem no mundo todo entre 3.000 e 3.500 pesquisadores, a maioria deles com a credencial acadêmica de PhD ou superior, pós-doutorado, tá? É mais ou menos esse mesmo gráfico que a gente quer construir aqui no Brasil, tá? A gente pretende chegar a 100 pesquisadores. Nós temos tido uma experiência extremamente feliz, viu, Mário? Extremamente feliz em identificar recursos de pesquisa, tá? A gente solta as vagas no site globalizado, né, na internet, e daqui um pouco tem candidatos com currículos fantásticos, tá ok? Aí, por favor, não mandem currículo para mim, tá? Aqui a contratação não é como no Senado e na Câmara, não adianta mandar o currículo para mim. Tá? Eu não tenho nenhuma ingerência, influência ou interferência nesse processo de contratação. Existe toda uma liturgia, né? O currículo tem que entrar lá no site da IBM, na área de emprego, tá certo? Agora, se alguém vê lá o descritivo da vaga e se acha com credenciais técnicas e acadêmicas suficientes, tá, para poder concorrer à vaga, olha lá, galera, a hora é agora, manda ver, entra com o currículo. Tá certo? Então a gente tem recebido
currículos do mundo inteiro e com uma pontinha de orgulho e vaidade. Estamos repatriando um bando de brasileiros que estavam por aí. Brasileiro que estava na Austrália, brasileiro que estava nos Estados Unidos, brasileiro que estava na França, brasileiro que estava na Alemanha. Estão voltando. Né? Vêm a vaga, se aplicam, têm uma boa formação e, obviamente, entram na rodada de competição, porque isto é uma competição, com uma vantagem enorme. Qual é a vantagem? Falam português. Tá? E dá realmente um prazer enorme a gente trazer esse povo de volta. Bom, a agenda que a gente acabou construindo está sumarizada aqui nesse quadro central. Tá? A agenda do laboratório, por enquanto, é centrada em recursos naturais com ênfase em óleo e gás, por conta do pré-sal. Em sistemas humanos, com ênfase em mega-eventos, tá? Por conta de Copa do Mundo e Olimpíada, mas outros mega-eventos que realmente têm acontecido. Uma área de microeletrônica, com ênfase em semicondutores e empacotamento de circuitos. Essa agenda é uma agenda que tem muito a ver com uma solicitação do governo brasileiro e, obviamente, depois eu posso detalhar exatamente o que ela representa. A quarta agenda é a agenda de ciência de serviço, que, como eu disse, foi o nosso protótipo original e, portanto, a primeira a nascer. A agenda de pesquisa em um laboratório é algo que não muda muito, mas também não é estático. Ela tem uma certa dinâmica. Tá? E, dentro dessa dinâmica, é possível que a gente coloque até o final de 2012 uma quinta agenda aqui. Esse é o meu desafio atual, estou trabalhando nela, na área de computação de alto desempenho, High Performance Computing. Tá? Eu estimo que o parque industrial brasileiro, dada a complexidade crescente nos processos que estão acontecendo, apesar da queixa dos industriais com a chamada desindustrialização, apesar dessa queixa, eu acho que o parque industrial brasileiro, aquele que é competitivo fora do Brasil, aquele que luta por uma posição no mercado global, precisa muito de HPC, precisa muito de High Performance Computing. Tá certo? Mas daqui a um pouco eu vou abrir a minha antítese a essa tese, a discussão de vocês. Isso é uma suspeita minha, mas eu realmente não tenho certeza. Bom, tudo isso está alinhado com aquela agenda macro que a própria corporação possui de construção de um planeta mais inteligente, agenda essa que o hoje finado professor Aziz Absaber deu uma série de opiniões, brigou com muita gente, impressionante, ele já não enxergava muito bem, mas ele era muito vocal, né? E muito aguerrido na sua argumentação, então ele realmente fez um escândalo quando a gente foi montar essa agenda e hoje, afinal de contas, a gente sente a perda dele e do professor César Hades, mas ao mesmo tempo tem uma memória boa de coisas que foram feitas sob a inspiração e orientação dos dois. Bom, relacionamento com entidades oficiais foi um desafio, vai continuar sendo, né? Essa própria perspectiva da gente, de repente, ocupar um espaço aqui na USP cai um pouco nesse slide aqui, mas nós conseguimos promover uma certa orquestração entre esses órgãos todos na esfera federal, tá? A ponto de conseguir costurar um acordo com todos eles, tá? Um acordo que não envolvia dinheiro, mas envolvia amparo institucional, tá certo? E esse acordo foi previsto para ser assinado em 90 dias e acabou sendo feito em 81 dias. Tá? Nós construímos uma sala de inovação, né? O BNDES foi o coordenador, o Ministério da Ciência e Tecnologia também, naquela época era MCT, hoje é MCTI, né? E em 81 dias a gente conseguiu alinhar os vetores todos na mesma direção, tá? De instituições listadas aí, tá? Nesse slide. Bom, fato é que esse alinhamento hoje nos permite trabalhar com um modelo geral, matricial, onde eu tenho, aí sim agora na área financeira e econômica, diferentes modelos de participação financeira das entidades governamentais, que vai da subvenção econômica até a bolsa de estudo, passando por isenções fiscais, empréstimos, etc. E a gente tem uma fórmula para ocupação em cada um desses pontos dessa matriz.
Tá certo? No entanto, Mauro, nós não temos aí na matriz um ponto que trabalhe com, vamos dizer, relações urbanas para a instalação de um site. Tá? Talvez a gente tenha que fazer uma outra matriz, numa terceira dimensão dessa, tá? Que aborde o nível estadual, em vez de ser só o nível federal. Que aconteceu? A IBM Research Division, divisão de pesquisa da IBM, tinha até então 8 laboratórios no mundo: Zurich, Almaden, Watson, China, Tóquio, Índia, Haifa e Austin. Eu apontei aqui e falei Zurich, né? Zurich está lá, tá? Aqui é Austin, no Texas. E agora temos Brasil, tá certo? Vale notar que esses laboratórios aqui, todos esses 8, cada um deles tem uma vocação, e essa vocação não foi imposta, ela nasceu naturalmente. Por exemplo, o laboratório de Austin tem uma enorme vocação para microeletrônica. Ele foi evoluindo nessa direção. O Watson tem uma vocação para sistemas, Zurich tem uma forte vocação para ciência de materiais. Tanto que foi lá em Zurich que surgiram os 2 prêmios Nobel dos últimos 20 anos ganhos pela IBM. Tá? O microscópio de força atômica, do Binig, do Gerd e do Zurich, é um instrumento usado para a ciência de materiais. E a cerâmica supercondutora, né, do Georg Bednorz, que é um outro material também, né? Pega a cerâmica e fala, não, isso aqui é um objeto. Não, não é. É engenharia de materiais altamente sofisticada para produzir aquela cerâmica condutora. Qual será a vocação do laboratório brasileiro? Tá certo? Essa é uma pergunta seríssima, que às vezes me tira um pouco o sono durante a noite. Qual será a vocação do laboratório brasileiro? Eu não consigo perceber ainda, mas eu queria muito que a vocação do laboratório brasileiro tivesse mais relacionada com pessoas do que com coisas. Tá? O laboratório brasileiro é um laboratório que entende este animal selvagem chamado gente. Seria uma vocação interessante. Não sei se quando essa vocação surgir, eu ainda estarei enfeitando a superfície desse planeta. Espero que sim, mas não posso garantir. Tá? De qualquer maneira, divido com vocês essa minha inquietação de ordem pessoal. Bom, enfim, o Brasil está ocupando uma posição interessante no cenário científico internacional. O país está passando por uma epidemia de ciência e tecnologia. Pessoal, se vocês passarem ali no fundão, né, um pouco dragados pelo novo projeto do SEMPES da Petrobras, que é um projeto gigantesco e milionário, né, magnífico em si mesmo, você olha aquele prédio fantástico lá, maravilhoso, aquele prédio não, aqueles prédios, né? Mas ali do lado está proliferando, tá certo? Ciência e tecnologia, tá? Como pardal, tá certo? No gramado, assim, tá pipocando um bando de instalações de pesquisa de ciência, voltadas para a ciência. Agora estou sabendo que mais 2 empresas estão pensando em abrir laboratório aqui no Brasil, são empresas de grande porte, né? E me pediram para não revelar, então vou ficar quieto, mas parece que o país, tá, no vácuo desse bom posicionamento econômico e social, tá, tem atraído empresas que vão fazer pesquisa, tá, em torno desses focos aqui, talvez, tá, que são os focos onde o país é mais pujante no momento. Bom, então, deixamos de estar deitados eternamente em berço esplêndido, então, e estamos indo para o futuro, que o futuro é agora. Tudo isso que eu falei aqui para vocês de maneira rápida, nesses 45 ou 50 minutos, já virou capítulo de livro. Tá? Um deles chama-se O Poder da Inovação, foi produzido pela 3M. E o outro é Inovações Tecnológicas no Brasil, produzido pela Interpharma. Esse eu tenho um volume e vou deixar com a professora Laura, tá, para que ela incorpore na biblioteca de maior acesso aqui. Lamento não poder trazer um para cada um, mas pelo menos um eu consegui trazer. Agora, vamos virar a moeda do outro lado, nesses últimos 5 minutos que eu tenho. Tá?
Isso é uma implicância minha. Não, não é uma implicância, é uma característica minha, fica mais simpático. Toda moeda tem dois lados, tá? Então eu gosto de virar a moeda do outro lado, aquele lado B, aquele lado que as pessoas não enxergam, porque outras pessoas não comentam. Então vamos comentar o lado B, tá? Primeiro comentário do lado B. Visto nos jornais a notícia sobre esse laboratório, dá a impressão que foi só jogar tudo para cima e caiu tudo em pé no lugar certo. Não. Tá? Eu trabalhei nesse projeto a partir da ideia que evoluiu, virou uma visão, e a visão foi transformada em projeto. Isso me consumiu 6 anos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Principalmente os mais jovens. Pessoal, nada que acontece na grande corporação é muito rápido. Tá? É tudo demorado. Tá certo? Porque o nível de instâncias de discussão é muito grande, é muito variado. Sempre tem gente a favor, sempre tem gente contra. Tá? Sempre tem alguém para botar um pouco de areia. Então, realmente, isso demora para evoluir. Bom, uma outra realidade de bastidor é o modelo que a gente quer implantar. Tá? O modelo que o laboratório vai usar é um modelo de ciência como negócio, aplicado, praticado através da pesquisa colaborativa. O que é ciência como negócio? Vamos lá, vamos desnudar essa frase. Se eu pego uma instituição, por exemplo, como o USP, tá? Aqui dentro pratica-se ciência, pura ou aplicada, como parte da doutrina da razão de ser da instituição. Ciência aqui é doutrinária. É a doutrina, é a razão de ser da instituição. E como doutrina, como toda doutrina, essa doutrina tem seus credos, tem sua liturgia, né? Vai agredir a liturgia da USP para você ver onde você vai parar. Tá? Você não progride. Tá? Tem seus dogmas. Liturgia tem seus dogmas. Tá ok? Essa ciência é uma ciência muito boa. Só que ela serve para a academia, ela não serve para a empresa. Na empresa, eu não posso praticar a ciência como doutrina. Eu tenho que praticar uma ciência cujo resultado final impacte de forma positiva os objetivos da empresa, que deve uma prestação de contas menor a cada trimestre e maior a cada ano aos seus acionistas. Vou repetir isso. A IBM, a cada trimestre, ela presta uma conta aos acionistas. Olha, o rendimento do trimestre foi esse. E a cada ano ela presta uma conta maior. Então, eu tenho que praticar uma ciência cujo resultado impacte positivamente os negócios da empresa e ajude a empresa a prestar contas aos seus acionistas. Senão a empresa desce pelo ralo. O preço da ação cai, ninguém mais quer comprar, tá? E a empresa acaba. Tá certo? Então, o modelo de ciência como doutrina é muito bom, mas não serve para uma empresa privada. E, por incrível que pareça, a divisão de pesquisa da IBM nos demais laboratórios tem um traço doutrinário muito forte. Parece uma universidade, esses laboratórios mais antigos. E eu usei esse argumento dizendo, olha só, chefão, nós precisamos criar um modelo novo, um modelo de ciência como negócio. E se você me der chance, a gente aplica esse modelo lá nesse país distante chamado Brasil, tá? Se der certo, a gente replica. Se não der certo, joga um pano por cima, ninguém vai ficar nem sabendo. Tá ok? Então, realmente, a corporação sabe que é preciso praticar um novo modelo de ciência, tá? Também sabe que os laboratórios mais antigos têm um caráter bastante doutrinário e, por isso, eu consegui adeptos à minha ideia. Bom, item número 3 diz respeito à tarefa mais trabalhosa e demorada. É a construção dos pilares. Nós levamos entre 8 e 10 meses para chegar nesses 4 pilares. Recursos naturais, sistemas humanos, microeletrônica com baixa complexidade e ciência de serviços. Primeira lista de áreas foco que a gente fez tinha, acho que, 31 itens, né? Claro que é impossível você abrir uma instalação de pesquisa que vai dar foco em 31 tópicos diferentes, né? Então vai, encurta, consolida, ajunta um com o outro. Então é um trabalho realmente demorado.
Com relação ao item número 4, eu criei uma metáfora aí, que é a metáfora do menininho na porta do barraco, tá? Para explicar o que acontece com o projeto. Não se esqueçam disso na vida futura de vocês. Que metáfora é essa? É assim. Enquanto o projeto está indo bem, assim, lá no PowerPoint, né, tem eu e mais um carinha lá trabalhando comigo, né, é como se fosse aquele menininho bonitinho, ali na porta do barraco, humilde, com uma camisinha surrada do Flamengo, ou do Corinthians, já que eu estou em São Paulo, com a bolinha na mão, né, a bolinha assim, bem vagabundinha. Então todo mundo passa e diz, nossa, que menininho bonitinho, mas ninguém é padrinho, ninguém é patrono, ninguém é protetor do menininho. Só que, de repente, o menininho começa a bater um bolão. Então, nessa hora, chove de gente, né, para ser o mecenas do menininho, para ser o empresário do menininho, para ser o investidor do menininho. Então foi mais ou menos assim. Enquanto o projeto estava lá no PowerPoint e tal, todo mundo passava, que projeto bacana. De repente a corporação diz, luz verde, vai. Aí chove gringo. Tá? Todo mundo é dono do projeto. Mas é assim. Bom, principal insumo de produção do laboratório. Apesar das pessoas quererem saber onde ele vai ser instalado, né? Onde a banda vai tocar o hino, onde nós vamos cortar a fita, onde vai ser o discurso. Não é esse o principal insumo do laboratório. O principal insumo de produção do laboratório são neurônios de excelente qualidade. E, mais uma vez, temos conseguido encontrar esses neurônios. Ainda assim, a pergunta é insistente. Onde vocês vão abrir o laboratório? Onde vocês vão? Na realidade, o laboratório está aberto, temos 2 ninhos de cérebro, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Mas estamos procurando um local, porque já falta espaço para esses novos cérebros que estarão chegando. Item número 7 é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Vai acontecer como foi planejado? E eu mesmo respondo, de jeito nenhum. Não vai acontecer como foi planejado. Mas vai acontecer. Rompeu a inércia, ultrapassou o limite do retorno, não volta mais para trás, então vai acontecer. Se vai acontecer como foi planejado, provavelmente não, tá? Mas alguma coisa vai acontecer. E nessa hora, quem planejou tem que fazer um enorme exercício de desprendimento, né, professor Cavalheiro? Um exercício de desprendimento, porque, cara, não vai ser como foi planejado, mas vai ser, tá? De repente, se não tivesse sido esse esforço, havido esse esforço para romper esse desafio, nada teria acontecido. Então teria sido muito pior. E por último, nós temos uma série de medidores cruéis, medidores rigorosíssimos, tá? De maturidade e sucesso, e são esses medidores que a gente vai usar para sinalizar o futuro. Depois, se alguém quiser conhecer esses medidores, a gente tem aí mais uns minutos de perguntas e respostas. Agora, lá vou eu, incômodo, insistente e chato que sou, levantar aqui uma questão. Mas, afinal de contas, estamos no Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Então, não há melhor local do que esse para abrir essa polêmica. Eu acreditei, ao longo dos últimos 6 anos, em tudo que fundamentou a entrega desse desafio aí, né? A perseguição desse desafio, tá? Para o Brasil, para o meu país. Tá ok? Que daqui um pouco hospeda uma Copa do Mundo, depois hospeda uma Olimpíada, etc, etc, etc. Então, temos estabilidade política, temos serenidade econômica. Não temos estabilidade econômica, temos serenidade econômica, é um pouco diferente. Tá? Estabilidade não treme, né? Serenidade treme, mas a gente acomoda o tremor. Tá certo? Temos um bônus demográfico maravilhoso que tem um dia para terminar, infelizmente, né? Temos uma expansão da inserção social, a nova classe média, muito propriamente chamada pelo Renato Meirelles, do Data Popular, de classe CDE, porque tem atributos das 3, né? Ascendeu ao mercado, criou um mercado interno, então temos um cenário aparentemente positivo e duradouro para sustentar a ambição de ter aqui um laboratório de pesquisa. Aí estou eu vendo o jornal, né? Ontem, o que eu encontro? Encontro isso aqui. Produzir no país custa mais caro do que nos Estados Unidos.
tá? Não é possível um negócio desse. Tá certo? Os industriais dizendo que o país está sofrendo uma desindustrialização, e aí vem uma série de argumentos que eu não sei se são verdade ou não. Não sei se são uma verdade factual, que pode ser medida. Cientista vive de medir, né? Toda ciência nasce com uma medição. Cientista adora a métrica, a gente quer medir tudo, né? Então eu não sei se essa afirmação eu conheço a Raquel Landinha, jornalista que é responsável por essa matéria, jornalista super séria, tá? Mas aí vem os industriais e dizem, isso é assim por conta da carga tributária. É verdade isso? Sei lá, eu não entendo de tributação para saber se é verdade. Mas tem lá uns gráficos que mostram, né, que do ano de 2006 até 2009, onde essa estatística cobre, tá? O custo de produção no Brasil, em agropecuária, em serviços, em indústria e em geral, subiu, tá? Monstruosamente. Em geral, 271,7%. Custo da produção industrial no Brasil de 2006 até 2009, tá? A ponto de, olha só que circunstância, no mínimo ridícula. O custo de produção no Brasil subiu porque o Brasil passa por uma fase de progresso econômico e social. E o custo de produção nos Estados Unidos não subiu porque os Estados Unidos passam por uma recessão. A ponto de hoje produzir no Brasil está mais caro do que nos Estados Unidos. Corolário desse teorema, e aí sim com uma métrica que eu consigo enxergar, em 8 anos a energia elétrica no Brasil sobe 246% e nos Estados Unidos 35,3%. Tá? Alguém tem que fazer alguma coisa. Tá ok? Para a gente poder, afinal, aproveitar esse cenário. Tá? Do contrário, nada disso, tá? Vai se consolidar e eu, puxa vida, não quero que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, eu vou passar já, abrir diretamente para quem quiser fazer suas questões. E só peço, como está sendo gravado, o Fábio já deu as autorizações, então nós vamos ter o vídeo com a apresentação e o debate disponibilizado também para quem quiser ver depois. Eu peço para os internautas que quem for fazer, para apoio aos internautas, quem for fazer uso da palavra aqui, se identifique, tá? Porque eles não vão conseguir vê-los direto. Tá? Obrigado. Vamos lá. Zil. Vai lá. Tá. Obrigada pela apresentação, Fábio. Eu queria... Você desculpa, ele acaba de falar e eu não me apresento. Zil, eu sou aqui do Observatório da Inovação. O que eu queria, se você puder comentar um pouquinho mais, você falou aí já no final que o modelo de trabalho, né, de ciência como negócio, envolvendo pesquisa colaborativa. Isso daí a pesquisa colaborativa com as universidades. Eu queria, se você puder comentar como é que isso tem sido feito, quem são os parceiros, as dificuldades que você vê nessa relação com a universidade, enfim, comentar um pouquinho melhor, né? Comentar um pouquinho esse relacionamento. E a outra coisa que você falou, que na atração para cá, vocês tiveram um relacionamento com o governo, mas isso não envolveu recurso financeiro, etc. Eu queria saber se teve contrapartidas, como é que isso foi feito? Você ainda mencionou sala de inovação. Eu nunca ouvi falar disso, né? MCT e BNDES. Então, se você puder comentar um pouquinho essas questões, agradeço. Obrigada. Vou comentar sim, Zil. Obrigado pela pergunta. Fábio, vamos pegar um conjunto? Vamos, porque a gente economiza. Laura... Laura Parente, também aqui do Observatório da Inovação e Competitividade. Eu teria pelo menos 2 questões. A primeira delas,
já engatada no final da sua apresentação, é realmente que você desenvolvesse um pouco essa questão da concepção e como está sendo pensada a aplicação dos medidores de maturidade e sucesso do projeto, né? E a outra você não mencionou explicitamente aqui na apresentação, mas dentro até de um artigo que tem aqui nesse livro que você mostrou, vocês reconhecem como um dos elementos importantes do cenário para trazer o centro de pesquisa para o Brasil, as novas políticas governamentais ligadas à inovação, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco como é que você vê ou como uma empresa com as características da IBM vê o atrativo dessas políticas, porque acho que muitas vezes elas são pensadas, foram concebidas ou são avaliadas positivamente para um outro perfil de empresas e empresas nascentes brasileiras. No caso da IBM, como elas são vistas e como poderiam ser eventualmente aperfeiçoadas? Vamos pegar mais uma? Eu? José Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto, da USP e Fundação Oswaldo Cruz. Bom, em primeiro lugar, é a segunda vez que eu ouço essa apresentação, que foi um pouco diferente quando ela foi feita na FAPESP. Está mais atrevido, né, professor? Está mais atrevido, mas enfim. Mais soltinho. Cumprimento, evidentemente, pelo brilhantismo da apresentação, pelo resgate de Anísio Teixeira, não é, da ideia de universidade, e eu acrescento Darcy Ribeiro e Maurício Rocha e Silva, claro, que geralmente são esquecidos e que estavam na proposta original da UNB. Isso. Esse debate de tecnociência, né, de como se dá o processo da formação de doutores e da relação que isto tem com a infraestrutura em que se dá o processo, né? O Bruno Latour e a Ilona Love, para citar só dois franceses, comentam muito essa questão. Isso tem que ver com aquilo que eu gostaria de ouvir um pouco mais, que é a questão da engenharia de serviços. Eu fico gratificado de verificar que das 4 agendas consideradas prioritárias está esta de engenharia de serviços, e que, de uma certa forma, é o que justifica a minha presença, não é, nas reuniões do Observatório e agora do NAP, metido numa proposta de fazer uma engenharia data. Porque eu trabalho fundamentalmente com serviços de saúde, não é? E se há um grupo no país que tenha se aprimorado, desenvolvido e construído um arcabouço teórico, nesta área é a área da saúde. Não por acaso, nós hoje temos um secretário de Ciência e Tecnologia no Ministério da Saúde, o Carlos Gadelha, e um anterior ministro, né, Zé Gomes Temporão, que são os autores da ideia do complexo, era complexo industrial de saúde, agora eles avançaram tanto que se chama CEIS, Complexo Econômico Industrial de Saúde, e que faz a interação entre essas duas questões, não é? Como é que se dá a inovação no desenvolvimento industrial dos insumos, não é? Medicamentos, instrumentos, mas, de outro lado, a interação, não é? Com a produção de serviços públicos, privados, filantrópicos, num complexo. Então, eu lhe pergunto se está dentro das cogitações deste elemento da agenda de prioridades do futuro laboratório, uma interação com o grupo da saúde coletiva brasileira, que tem se esmerado nisso. Eu era presidente da Associação de Saúde Coletiva e tive um embate sério num congresso internacional em Istambul, na Turquia, na discussão de advocacy. Eu dizia que, no caso brasileiro, a nossa Associação Brasileira de Saúde Pública não faz advocacy. Ela produz os elementos que vão construir a política de saúde por dentro do sistema. Enfim, não, claro que eu não espero que o senhor
enverede por esse terreno, apenas se está previsto neste elemento da agenda uma interação estreita com uma área extremamente avançada no país, que é a área de engenharia de serviço de saúde. Né? Com certeza. Então, Fábio, vamos agora, se tiver mais perguntas, rendimentos decrescentes, você esquece até quais são as perguntas. Então, Tá, não, eu vou abordar esses tópicos aí, consolidando um pouco a Exil, a professora Laura, depois num track em paralelo, o que o professor Cavalheiro falou. É o seguinte, o que é pesquisa colaborativa? Tá? Hoje, no modelo de produção, tá, da riqueza humana, a complexidade é um traço presente, permanente e crescente. Não tem jeito. Está tudo ficando cada vez mais complicado. Tá? Então, é praticamente impossível, tá, lidar com essa complexidade com o ferramental intelectual e físico existente até então. Tá certo? Como é que a gente pode lidar com essa complexidade? Você pode lidar usando um método de tentativa e erro, né? Esses dias eu estava lá com o estagiário querendo trocar a memória de um notebook novo que a gente adquiriu, tá? E ele tinha lá um jogo de ferramenta, né? E ele estava usando o método da tentativa e erro para ver qual era a ferramenta que abria, né? Eu disse, para. Na tua casa, tá certo? Você vai usar o método da tentativa e erro para lidar com essa complexidade. Aqui dentro do laboratório você tem que formular uma hipótese, tá? E métodos para testar a hipótese, ok? Então, isso aponta na direção da metodologia científica, tá? Então, lidar com a complexidade através da metodologia científica, tá ok? Bom, essa complexidade hoje é tão vasta que nenhuma instituição sozinha consegue abarcar tudo. Daí o conceito de colaboração. Exil, difícil de explicar colaboração. Tá? Essa palavra é mal interpretada em português. O seu significado semântico vem de laborar com, que quer dizer trabalhar junto. Né? Mas o guri que está no semáforo, né, aborda o motorista aqui em São Paulo e fala, tio, me dá uma colaboração. Tá certo? Para você dar lá a moedinha para ele. Né? A rigor, se você fosse atendê-lo, né, dentro do significado semântico exato da palavra colaboração, você tinha que parar o carro, descer e falar, vou sim, onde nós vamos trabalhar junto. Tá? Eu e você, porque é colaborar. Então, pesquisa colaborativa é uma pesquisa em que se trabalha junto. Tá certo? Obviamente, para se trabalhar junto, existe um arcabouço, um regramento de compartilhamento de despesas, compartilhamento de capital intelectual, compartilhamento de recursos humanos, compartilhamento de parque instrumental e, eventualmente, uma remuneração cruzada. Olha, eu tenho aqui esse super instrumento, um Low Energy Microscope, tá? E você precisa de fazer um ensaio, uma prova nesse nosso projeto que vai usar esse instrumento. Você não precisa comprar um igual. Isso também é muito difícil de explicar aqui no Brasil, tá? Porque as pessoas querem ter aquela noção de propriedade sobre a luzinha piscando, né? Fica bonito quando você tem a propriedade do instrumento com a luzinha piscando, mas você não precisa ter o instrumento. Hoje é mais negócio você pegar um pesquisador com uma amostra, colocar no avião e mandar ele para a Alemanha, do que querer replicar um parque instrumental que existe lá. Tá ok? Então aí que vem a pesquisa colaborativa. Agora você tocou num ponto relacionado com a dificuldade na relação com a universidade. Você sabe que eu acho que não existe essa dificuldade? Não existe essa dificuldade porque não existe relacionamento. Tá certo? Então vamos primeiro fazer o relacionamento para depois dizer que existe dificuldade. Tá? Agora, talvez a gente encontre uma grande barreira para iniciar o relacionamento. Tá certo? E aí vai competir a nós sermos sedutores o suficiente para romper essa barreira. Aliás, a relação entre qualquer tipo de instituição, tá, e qualquer tipo de pessoa parte de um certo princípio sedutor.
Tá ok? Então, se a gente conseguir ser sedutor o suficiente para estabelecer um modelo de relacionamento, depois também, como em outros relacionamentos, surgirão dificuldades e a gente vai saber lidar com essas dificuldades. Ou encerrar o relacionamento. Tá? Bom, deixa eu passar um pouquinho agora para a pergunta da professora Laura quanto aos medidores de maturidade, tá? Que a gente está usando. Isso é uma matriz que, se a senhora quiser, professora, eu lhe mando. Tá? Mas são medidores muito adequados para uma política de pesquisa dentro de um ambiente de ciência como negócio numa empresa privada. Por exemplo, e esse, por exemplo, é um exemplo óbvio, um dos medidores que a gente tem é patente. Tá? A IBM tem uma tradição pelo 19º ano consecutivo e em 2011 ela é a campeã no registro de patentes no USPTO. 2011 foi 4.600 e pelotinha, patentes. Tá? Esse é um número que impressiona, mas o que impressiona mais é você saber que o segundo lugar está na faixa de 2.100, por aí, está muito longe. Tá? Então, a gente tem essa tradição de promover e proteger o capital intelectual através de patentes. Daí, esse é um dos medidores. Os graus de maturidade vão de 1 a 5, sendo o 1 menos maduro e o 5 mais maduro. Só para lhe dar uma ideia a respeito da crueldade. Se o laboratório ganhar um prêmio Nobel, o cientista do laboratório ganhar um prêmio Nobel, ele atinge maturidade 4. Tá? Para ele ter maturidade 5, ele tem que ter uma realização que tenha impacto planetário, global. E aí vem uma discussão até gostosa de se ter, porque às vezes é mais fácil ganhar o prêmio Nobel do que ter um impacto global. Mas, por outro lado, tá certo? Se você, de repente, tiver uma grande sacada, você pode ter um impacto global e atingir o grau de maturidade 5 sem ter que ficar noites a fio estudando para ganhar um prêmio Nobel. Tá? Então, existe essa dicotomia aí de raciocínio. E quanto às novas políticas ligadas à inovação, sua pergunta é muito pertinente, porque nós temos uma definição própria do que é inovação. Tá? E a inovação, na definição que a gente tem, é muito ligada à usabilidade. E algo que é inventado, mas não é usável, não será usado. E algo que não for usado, não inova. E sem ser usado, usabilidade tem tudo a ver com um outro conceito que é fundamental numa empresa cuja letra do meio é o B de business, não é de benemerência. Tá? Usabilidade tem a ver com consumabilidade. Só algo que for usável, que seja inovador por ser usável, poderá ser consumido. Ao ser consumido, ele será comprado, e ao ser comprado, ele será pago. Tá? E é aí que reside a essência do B da IBM, de negócio. Tá ok? Então, a gente tem, professora Laura, uma interpretação um pouco diferente dessa história de inovação. Tá? E eu, particularmente, acho que algo só pode ser inovado, roubando um pouco o conceito da filosofia, se essa mesma coisa pudesse ser ao contrário, pudesse ser envelhada. Algo que não pode ser envelhado não pode ser inovado. Tá? Então, aí a gente aplica essa conceituação meio peculiar para a área de inovação, e nessa hora, o que a gente precisava do governo? Uma pequena declaração, não é uma garantia, mas é uma pequena declaração de longevidade da política policy in place. Me ajuda aí, Mal. Policy in place, da política que está sendo para isso, da política em curso. Obrigado. Tá? Então a gente precisava de uma sinalização de que a política em curso vai se manter, né? E não se esqueça que eu estou tendo que argumentar para americanos, né, que têm uma visão nova a respeito do Brasil, mas ainda influenciada pelo passado, né? Um passado que às vezes não era muito estável, né? Era meio oscilante. E agora vou eu abrir a mais profunda fibra do meu miocárdio para o professor Carvalheiro, que é médico como eu, né? Professor, não há coisa mais serviço do que prestação de serviço de saúde. Não há. Tá?
me disponho a vir aqui trazer todos os conceitos modernos que definem o que é serviço, o homem no centro, tal, as definições mais acadêmicas possível, com os detalhes. Aliás, a melhor pessoa para fazer isso nem sou eu, é o Cláudio Pinhanes, que é o titular do pilar de ciência de serviços. Mas se ele estiver ocupado, eu mesmo venho para fazer, para explicar para vocês, né? Então, não há coisa mais serviço do que medicina, tá? Ou prestação de serviço de saúde. E a diferença entre saúde como sendo coletiva e a medicina como sendo individual está clara, tá? Para nós todos. Agora, eu precisava, professor, pisar nesse terreno com muito cuidado. Não se esqueça que eu comentei aqui que o pilar de serviço foi o primeiro que foi prototipado. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu tive que agir com um atributo pessoal chamado catilogência, que é 2/3 de catimba e 1/3 de inteligência. Essa mistura funciona, né? O que eu fiz? Eu peguei a unidade de prestação de serviço da própria IBM, que está lá em Hortolândia, serviços de TI num contexto global. Fui lá falar com o chefão e disse, olha, Paulo Portela, tá? Estou pensando em fazer isso assim, 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 na sua unidade. O que você acha? Ele falou, fantástico, Fábio. Eu vou estudar o tempo de resposta, o tempo médio de resposta na prestação de serviços, o impacto da língua, né? Porque a gente atende lá nessa instalação com um monte, milhares de funcionários funcionando dia e noite, né? Eu vou estudar coisas que vão te permitir melhorar a qualidade. Ele falou, poxa, bacana, tá? Gostei. Eu falei, então, se você gostou, me dá um dinheirinho aí, vai. Tá? E financiei o protótipo, para ter o protótipo como demonstrativo do resultado. A unidade dele é que disse, não, eu vou financiar o protótipo. Contratei gente e tal, estabelecemos o primeiro projeto de pesquisa. Bom, para sua surpresa, depois a gente ganhou um edital da FINEP na área de acessibilidade, tá? Nessa última rodada. Quando ganhamos o edital na área de acessibilidade, sabe o que a gente fez, professor? Contratou uma médica. Então, a gente está chegando, tá certo? Na área de saúde. Vai demorar um pouco, talvez demore até o final desse ano, meados do ano que vem. Mas daqui um pouco, nós vamos ter um grupo de pessoas que eu vou poder dizer, olha, agora nós vamos ter que atacar a área de saúde de forma específica. E o senhor pode ter certeza que se isso acontecer, aliás, no dia antes disso acontecer publicamente, o senhor será o primeiro a ser avisado. Tá? Tá dentro do nosso radar. Só que é uma área que eu não posso ir de peito muito aberto. Eu tenho que ir com cautela, né? Tenho que ir equipado, com gente, com conhecimento, para poder dar a resposta que o setor merece. Afinal, professor, eu também sou médico. E uma vez cruz vermelha na testa, ela não desaparece nunca mais. O máximo que acontece é ela ficar meio cor-de-rosa, meio desbotada. Mas ela está aí e acho que vai estar aí para sempre. Não sei se eu... Perfeito. Mais uma outra rodada, rapidinha. Eu tenho uma pergunta. Enquanto vocês pensam, acho que dá para ter mais uma, no máximo 3, senão a gente vai explodir o tempo. Fábio, bom, tem um monte de coisas que a gente podia discutir e tal. Eu concordo, acho que não tem muito problema na relação entre universidade e empresa. A Petrobras deve ter uns 5 mil contratos com a universidade no Brasil. Verdade. Sempre teve. Eu já coordenei contrato, por exemplo, com a Unilever. Não tem muito problema. A não ser em coisas muito localizadas, mas enfim. Também eu acho que você pontuou uma coisa, que nós temos uma herança patrimonialista, mas a legislação reforça isso. Por exemplo, eu faço um projeto com a FAPESP e eu consigo comprar um microscópio eletrônico de varredura para deixar no chão, mas eu não consigo contratar serviço para alguém tirar o pó do microscópio. Mas, enfim, mas tem um plano de legislação, está melhorando, mas ainda tem muito para andar. Mas a minha pergunta não é nada disso, não. Anos atrás, quando eu estava cedido para o governo federal, eu comecei, junto com uma equipe lá, um projeto que depois eu saí, por outros motivos, acho que não foi muito para frente, que era para a atração de centros de P&D de empresas multinacionais. Né? E a gente conversou com várias pessoas e tal, e foi feito um projeto, tá? O que seria, digamos, o que ajudaria a
mudar o jogo a favor das subsidiárias brasileiras. Contra né, as outras. Então eu queria perguntar um pouco sobre nesse processo que você passou, quais foram os atrativos do Brasil do ponto de vista da empresa e quais foram os entraves. E mais uma peninha sobre os repatriados. Qual que é o atrativo para o repatriado? Tá certo? Porque, bom, boa parte aqui já teve universidade no exterior, a infraestrutura é incomparável, certo? Ainda é. Né? Mas a saudade também é incomparável. Não, pois é, pode ser. Vai lá. Era Pois isso. não. Olha só. Eu aprendi meio tarde, mas felizmente aprendi, que o capitalismo não faz benemerência. O capitalismo não existe para fazer benemerência. O capitalismo existe para fabricar capital. E aí, o que acontece? O Brasil, tá? A essência, o resumo do sumário, é essa frase que eu vou cometer aqui agora, tá? Que talvez tenha sido o coup de grâce para poder mostrar, né, para os decisores na corporação, que são pessoas sensatas. Os caras que estão tomando decisão lá na corporação são pessoas absolutamente sensatas, informadas e instruídas e inteligentes e espertas, senão não estavam sentados lá, tá? De boa índole, inclusive, né? Então, o que eu mostrei para eles é o seguinte, olha, esse pedaço do planeta não é o último pedaço, tá, a poder contribuir com a essência do capital, que é fabricar mais capital. Mas ele é o pedaço mais atraente, porque ele é o pedaço que há muito tempo não tem guerra, ele é um pedaço que não tem... eu às vezes dou uma travada porque eu lembro da palavra em inglês, mas preciso traduzir. Desastres naturais, tá certo? O Brasil não tem terremoto, né? Esse é um pedaço do planeta em que a sociedade é estável, ela não é dócil, mas ela é estável, tá? E esse é um pedaço em que a população é celebrativa e é aberta a investimentos estrangeiros. Parem vocês aí e pensem no mapa mundi, aí nessa hora eu tinha um slide assim com o mundo inteiro, né? Onde eu tinha assim, por exemplo, o leste europeu, tá? Lá tem espaço de consumo ainda, mas é um local com uma instabilidade psicossocial enorme, tá? Aí você pega a África, tá certo? Lá tem um espaço enorme de consumo, mas que ainda tem que ser amadurecido. Tá ok? Tanto é que esse trabalho nosso, mostrando que o Brasil era, vamos colocar, né, uma expressão bem local, a bola da vez, ele se desdobrou em outros trabalhos, né? Nós temos agora, a corporação tem uma ponta de lança muito estratégica na África para melhorar, tá, a humanidade na África. Tá certo? Porque daqui um pouco, isso aqui atinge o patamar de desenvolvimento econômico e social pretendido, né, um steady state, e aí vem a oportunidade de se desenvolver um outro pedaço do planeta. Tá? E quando esses pedaços desse planeta acabarem, com certeza a gente já vai estar em Marte. Então sempre vai ter um lugarzinho para se trabalhar. Então foi essa argumentação essencial que eu usei, tá certo? E aí eu sempre sempre refleti sobre o que eu iria precisar, né, para ter sucesso nesse processo. Então eu precisaria de uma terra promissora, tá? Eu precisaria de uma proposta técnica robusta, tá? E eu precisaria de um pouco de atrevimento pessoal. Misturando a quantidade adequada de cada um desses 3 itens e um pouquinho daquilo que eu chamei de catilogência, foi possível chegar lá. O outro pedaço da sua pergunta, tá? É um pedaço... Desculpe, repete o final para eu me situar, o segundo segmento. O primeiro era a atratividade, o segundo segmento era os repatriados. Isso. Não, tem os entraves também. Okay.
O que joga contra o Brasil? Ainda no primeiro. O que joga contra o Brasil? Lembra daquele sociólogo chamado Max Weber, que o Fernando Henrique Cardoso citava muito, né? Max Weber escreveu A Ética do Protestantismo. Tá? Não sei se alguém leu esse livro aqui, tá? Mas eu aprendi, um pouco a duras penas, que o meu interlocutor, tá, numa empresa de matriz americana, a cabeça dele funciona na ética do protestantismo. Tá? Não vou entrar numa discussão religiosa, claro que não. Mas, para a ética do protestantismo, o lucro não é pecado. Tá certo? Desde que ele seja negociado no início, tá, do relacionamento. Então, um grande entrave, eu estou sendo bem macro, viu, Mauro? Um grande entrave foi esse. Tá? Eu dizia, olha, pessoal, eu percebi isso, né? Os meus interlocutores, a cabeça deles funciona dentro dessa ética do protestantismo. Então, eu dizia, olha, notem que a maneira das pessoas reagirem, né, nessas negociações de alta esfera, né, no governo federal, é um pouco diferente daquelas que vocês estão acostumados a ouvir, tá? Mas eles também vão walk the talk, eles vão cumprir o que está sendo dito, tá? E aí, obviamente, para poder amenizar um pouco esse entrave, que é essa relutância de aceitar o modelo ético do outro, que não é o seu, né? Você vai pactuar algo com alguém, mas o modelo ético da pessoa com quem você está pactuando é diferente do seu. Dá uma certa insegurança. A maneira que eu usei para minimizar isso aí, né, foi explicar claramente, né, que era uma ética diferente e tal, e estar sempre aberto para ouvir a contraproposta de, será que dá para colocar por escrito? Tá? E aí a gente sai da ética do protestantismo e cai na ética do bicheiro, né? Vale o que está escrito. Tá certo? Bom, por último, repatriados. Os repatriados brasileiros, os expatriados brasileiros, existem 3 grupos de expatriados. Tá? O corte desses 3 grupos é etário. Tá certo? Expatriados que têm mais de 50 anos, 45, 50 para frente, esses expatriados não voltam. Não é por causa deles, eles morrem de vontade de voltar, mas é porque eles têm filho que está entrando no college, e é esse filho que não vai deixar o pai e a mãe voltar. Tá? Pois eu tenho um expatriado que está numa faixa de 25 até 45. Tá? Esse tá louco para voltar. Tá certo? Porque ele já esgotou, né? Vamos colocar 30 anos aqui. 30 anos. Ele já esgotou a emoção do exterior, de viver no exterior. Ele já foi 19 vezes para a Disney, tá certo? Ele já subiu na Torre Eiffel 38 vezes. Então, ele já esgotou essa emoção, tá? Mas esse grupo se divide em 2. Um grupo que volta fácil e um grupo que volta mais difícil. O grupo que volta fácil é o que ainda está solteiro. E o grupo que volta difícil é com o que se casou com um nativo ou nativa. Tá? Então, tem que convencer a mulher. Eu tenho um cara lá que está tentando convencer a mulher. Tá? Ele é meu colega na IBM, ele é brasileiro, ele quer voltar para o Brasil, mas se casou com uma americana. Né? Então, a gente tem que, né? Eu falei para ele, olha, nós vamos ter que equacionar a vida da sua esposa, ela tem que se encaixar no mercado de trabalho. Mas ele está louco para voltar. E o terceiro grupo é o grupo dos estudantes que ou estão no exterior ainda fazendo a pós-graduação ou acabaram de concluir. Tá? Esses, por incrível que pareça, tem 2, também dá para dividir em 2 times. Os que estão loucos para voltar, que querem voltar a comer coxinha, farofa e tomar caipirinha, e os que ainda não esgotaram a emoção de viver no exterior. Então, esses não querem voltar. Não, eu vou continuar aqui. Tá? Ou seja, a gente está pegando, Mauro, um time bom, a gente está pegando um time maduro, sabe? De pessoas que já esgotaram a emoção de viver no exterior, né?
ou estão solteiros, ou estão casados e têm filhos pequenos, que ainda são fáceis de se adaptar a uma nova cultura. A gente tem que ser esforçado, mas também tem que ter um pouco de sorte. Eu acho que essa circunstância aí atravessa para nós o melhor dos mundos, né? Também não dá para você pegar um jovem, né, recém-concluída a pós-graduação, que passou por uma fase de penúria financeira, falta de tempo, só estudando, com aquela bolsa meio miúda, né? E agora, de repente, ele recebe uma oferta de emprego para trabalhar com um salário legal, vai faturar aí os seus 8.000 euros por mês lá na Alemanha, vai poder comprar um carro, né? Não é hora de trazer esse cara de volta. Deixa ele lá beber um pouco o mundo de canudinho, né? Depois, quando ele começar a sentir saudade da feijoada, ele volta para o Brasil, né? Então é essa política que a gente está adotando e a gente está muito feliz com os resultados obtidos até agora. Legal. Obrigado, Fábio. Queria agradecer muito aí o papo, muito agradável, sucesso no empreendimento, né? Conte aqui com o Observatório no que precisar aqui para as coisas da USP. Bom, você tem seus canais aqui na USP, mas se a gente puder ajudar alguma coisa, ajudamos, né? Boa sorte. Eu acho que o Brasil vive um momento muito especial e o indicador, um dos indicadores é empresas como a IBM, mas não é só a IBM, mas considerarem e investirem num tipo diferente que a gente, vamos falar a verdade, não estamos muito acostumados com o centro de P&D. Nossa industrialização é tijolo e aço. Botar mais um tijolo, financiamento de mais 5 metros quadrados, etc, etc. Então, acho que esse é um bom indicador de que as coisas estão mudando aqui no Brasil. E falando um pouco de mudança, eu queria convidar a todos para o seminário da segunda que vem, que o tema é outro, mas ele está ligado, né? Que é pegar o outro extremo das empresas. Vem aqui o Sérgio Rizola, que é o coordenador, né, o diretor do Centro de Incubação aqui da USP, que é conjunto com o IPT, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Então, ele vai contar, né, a experiência dele enquanto dirigente, tá, que recebe aqueles jovens que têm uma ideia, rigorosamente mais que ideia, tem um plano, alguma tecnologia em desenvolvimento e querem se incubar. A USP tem a maior incubadora do Brasil, né? Como incubadora, tem empresas que vão para frente, outras que não vão. Então, essa conversa, esse outro indicador também de um Brasil um pouco diferente que está sendo construído. Então, convido a todos, segunda-feira que vem, 11 horas, nesse mesmo local, com a transmissão pela internet, pelo mesmo canal, né? Com o Sérgio Rizola, do CETEC. Fábio, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado a vocês todos. Bom resto de semana e de dia. Até logo.